graça está transmitindo ao seu coração, ela está no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis, capítulo de número 12. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos trazer uma palavra de Deus abençoada hoje para o seu coração, em nome de Jesus Cristo. Gênesis, capítulo de número 12, e o versículo de número 1, para você que trouxe a sua Bíblia, o seu aplicativo essa noite. A palavra de Deus, ela diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão, disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Pai querido e Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está a tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu não sei qual é o propósito desta palavra esta noite, mas tu sabes, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço mais uma vez a tua misericórdia sobre a minha vida, meu Deus, e que o Senhor possa me usar mais uma vez esta noite, em nome de Jesus. Meu Deus, que eu possa ser um canal de bênçãos nessa noite, que a minha boca seja a tua boca esta noite, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que eu venha diminuir para que o Senhor, meu Pai, venha aparecer neste lugar, porque quem tem que aparecer é o Senhor, não sou eu, meu Pai. Meu Deus, então em nome de Jesus Cristo, Senhor, usa a minha vida, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, e que o Senhor possa entrar na vida de cada um que aqui está esta noite, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa abrir o coração e o entendimento de cada um, para que eles possam entender e compreender a tua palavra esta noite, meu Pai, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, amém, glória a Deus. Aqui essa noite a palavra de Deus, no capítulo de Gênesis, capítulo 12, no livro de Gênesis, a palavra de Deus fala do chamado de Abrão, né? Porque antes dele ser chamado Abraão, o seu nome era Abrão. Quando Deus chama Abrão, Deus fala para ele assim: olha, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma cidade, para uma terra que eu te mostrarei. Olha que coisa interessante. Abrão, ele não sabia para onde ele ia. Deus não falou para ele assim, ó, vai para a terra tal. Deus simplesmente falou para ele: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Será que nós temos a fé como teve Abrão, de Deus falar e obedecer? Abrão, ele não pensou duas vezes. Abrão, ele não titubeou. Quando Deus disse a ele: sai, a Bíblia diz que ele pegou a sua família e seguiu adiante. Mas a coisa mais interessante dessa história, desse versículo é: para onde? Para onde ele iria? A Bíblia simplesmente diz que Deus falou para ele que ele iria para uma terra que seria mostrada a ele. Sabe o que isso significa? É usar a fé, é confiar em Deus. E nós, muitas das vezes, não confiamos em Deus. Deus fala conosco, Deus fala através da palavra, Deus fala através da Bíblia, que vai nos abençoar, que vai mudar a nossa história, que vai mudar tudo ao nosso redor, mas nós não confiamos. Nós não acreditamos na voz de Deus.
Agora imagina um homem com a idade de 75 anos, estabelecido numa terra já era um homem que possuía alguns bens, tinha uma família, escuta uma voz e manda sair da terra de onde ele estava. Imagina esse homem. E muitos de nós, Deus pede para nós coisas tão simples, e nós não temos a coragem de fazer. Nós não temos a fé de acreditar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus tem tantas coisas para realizar no nosso meio, na nossa casa, na nossa família. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter a fé na fé nele, eu preciso ter fé nele, eu preciso crer naquilo que ele está dizendo para mim. Se eu não creio naquilo que Deus fala para mim, nada vai acontecer, nada vai mudar na minha vida vai continuar da mesma forma. E nós estamos caminhando por uma época que não dá mais para a gente ficar cocheando em dois pensamentos. Não dá mais para a gente ficar pensando, será que eu sirvo a Deus ou será que eu fico nas minhas vontades? Será que eu sirvo a Deus ou continuo fazendo a vontade da minha carne? Nós estamos chegando num tempo que não dá mais para ficar assim. E Abrão, naquela época, a Bíblia diz que Deus fala para ele assim, ó, sai que eu vou te mostrar um caminho. E hoje, Deus ele já fala conosco e já apresenta a solução para a nossa vida. Naquela época eles tinham que confiar. Naquela época Deus falava e o homem ele tinha que ter fé suficiente para crer e acreditar naquilo que Deus tinha falado. E Abraão então, ele pega tudo que ele tem, a sua casa, a sua família e parte para um lugar que ele não fazia ideia de onde seria, não fazia ideia nem do que o esperava naquele lugar. Mas ele sabia de uma coisa, que aquele que falou, aquele que prometeu, é fiel e justo para cumprir. Ele não é como um homem que mente. Ele não é como um homem que promete e não cumpre. Ele não é como um homem. E quantas vezes você já depositou a sua fé na palavra do homem e o homem só te decepcionou? O homem não fez nada daquilo que ele te prometeu. Olha que coisa interessantíssima. Porque quando Deus ele pede para Abraão fazer algo, ele faz uma promessa a Abraão: e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Por que Deus fala tudo isso? Porque Abraão, ele ouviu a voz de Deus. Porque Abraão confiou naquilo que Deus tinha falado. Talvez eu e você quer ser uma bênção, mas a gente não faz aquilo que agrada a Deus. A gente não dá ouvidos àquilo que Deus fala conosco. E Deus ele fala: meu filho, vai por esse caminho, porque por esse caminho eu vou te abençoar. Mas a gente, na nossa teimosia, quer ir no outro caminho. Aí depois arrebenta a cara, quebra a cara e ainda vai falar que a culpa é de Deus. Não, a culpa não é de Deus, é da minha e da sua escolha. É da minha e da sua escolha, porque Deus ele não interfere na sua escolha. Deus ele não interfere, mas a tua escolha tem consequências. A minha escolha tem consequência. Deus ele pode até te perdoar dos seus pecados, pode sim, mas as consequências ele não tira. As consequências é para você, vai ter que assumir. As consequências do seu pecado correm por sua conta. E aí Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da casa do seu pai,
e vai para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Aí eu falo outra coisa para você. Quem conhece a história de Abraão, sabe que a Bíblia diz que Sara, a esposa de Abraão, ela era uma mulher estéril. Como que Deus fala para Abraão: olha, Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Um homem que não podia ser pai. Fisicamente, humanamente, Abraão não podia ser pai. Mas Deus fala para ele: olha, Abraão, me segue, escuta o que eu te falo, ouve a minha voz e obedece, e eu farei de ti uma grande nação. Sabia que cada um de nós faz parte dessa nação? Porque quando Deus fala para Abraão isso, Deus não está falando somente fisicamente, mas Deus está falando espiritualmente, que através de Abraão nasceria uma grande nação espiritual. Nós somos descendência de Abraão. Nós somos descendência de Abraão, da obediência dele. E engrandecerei o teu nome. Para quem não sabe, Abraão tem o seu nome citado na Bíblia várias e várias vezes. E quando alguém fala o nome Abraão, todo mundo já sabe que é aquele Abraão da Bíblia, que saiu de uma terra e foi para outra confiando em Deus. Todo mundo sabe quem é Abraão. E a Bíblia diz: e o teu nome, engrandecerei o teu nome. O nome de Abraão está na história. O nome de Abraão está na história. Qual é a história que você quer escrever para você? E eu volto a repetir: quando Deus faz esse chamado a Abraão, quando Deus fala isso a Abraão, ele tinha 75 anos de idade. 75 anos de idade. É uma lição para cada um de nós. Porque tem vezes que a gente fica falando: ah, eu já sou velho. Ah, eu já sou velho, eu não posso mais sonhar. Eu não tenho mais vontade de fazer nada porque eu já sou velho. E aí vem a Bíblia e diz que Deus fala para um homem com 75 anos: larga tudo que eu vou te levar para um lugar. Será que você está disposto a largar tudo para que Deus possa te levar para um lugar abençoado? Será que você está disposto a largar a bebida, a largar o cigarro, a largar o vício, a largar o adultério, a largar a prostituição, a largar a bebedice, a largar tudo para servir a Jesus? Será que você está disposto a ter o seu nome escrito na história? Ter o seu nome engrandecido, assim como Abraão teve o seu nome? A Bíblia diz que os obedientes serão abençoados em tudo. Em tudo. E aqui Deus faz uma promessa a cada um de nós: que se nós ouvirmos a voz dele, ele irá nos abençoar e irá engrandecer o nosso nome. E a Bíblia diz que, seguindo, ela diz assim: olha o que Deus também faz para aquele homem e aquela mulher que o serve de fato, de verdade, de todo o seu coração. Versículo de número 3 diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só o que Deus faz com aquele que serve ele de fato, de verdade. Ele abençoa. E ele abençoa até aqueles que o abençoarem. Mas aquele que te amaldiçoar, meu irmão, serão amaldiçoados. Sabe? Tem coisas que a gente não fica sabendo. Tem coisas que falam a nosso respeito que a gente não escuta, a gente não ouve. Mas as pessoas se esquecem que Deus escuta e sabe de todas as coisas. Talvez você não saiba o que dizem de você por aí, mas saiba de uma coisa: Deus sabe. Porque ele escuta. E olha o que ele diz aqui, ó: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
É a palavra de Deus, não sou eu que estou falando isso não. Depois, se você quiser discutir, discute com Deus. Depois a nossa vida não vai para frente, a gente não sabe por quê. Talvez porque a gente fica fazendo rodinha, falando da vida alheia, e pensa que a pessoa não está ali perto ouvindo, não tem problema nenhum, mas ela esquece que existe um Deus todo-poderoso que ouve tudo e sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Não adianta, a gente pode até achar que está escondendo da pessoa, mas a gente não está escondendo de Deus, porque não tem aonde se esconder de Deus. Mas eu preciso me posicionar na presença de Deus. Para que Deus faça algo diferente, grande na minha vida, eu preciso me posicionar na presença dEle. Eu preciso me colocar numa posição que Ele possa derramar sobre a minha vida as bênçãos que Ele tem prometido. Eu preciso fazer isso. Não adianta eu ficar pulando de galho em galho, de lugar em lugar, de igreja em igreja. Não adianta se eu não mudar. Eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Eu preciso querer mudança na minha vida. Não é a igreja que vai salvar, não é a igreja que vai mudar a vida de ninguém. É a própria pessoa com Deus. Para que Deus possa operar na minha vida, eu preciso, primeira coisa, querer. Querer mudança. Se eu não quiser mudança, minha vida não vai mudar. É como eu falei, Deus ele não interfere no seu direito de escolha. Você escolhe o que você quiser para a sua vida. Mas é como eu disse, toda escolha tem uma consequência. Tudo aquilo que eu planto é o que eu vou semear. Essa é a lei da Bíblia. Aquilo que o homem planta é aquilo que ele vai colher. É a lei da Bíblia. É a lei. Não adianta eu querer fugir. Nós não vamos fugir de Deus. Você pode até não querer Ele hoje, mas um dia você vai ter que se colocar na presença dEle. Porque um dia Ele vai voltar para nos julgar e cada um de nós vai ter que se colocar na presença dEle. Então não adianta eu achar que Deus não vai que eu posso fugir de Deus, porque eu não posso. Eu não posso fugir de Deus. Não tem como. Não tem como fugir de Deus. Agora, se você quer que a sua família seja abençoada, que a sua vida seja abençoada, dê ouvidos à voz de Deus. Dê ouvidos àquilo que Deus tem para falar no seu coração. Dê ouvidos àquilo que Deus tem para você em nome de Jesus. Dê ouvidos a Deus, pois Deus ele tem muito para fazer na sua vida. Deus tem muito para fazer na sua casa, na sua família. Deus ele quer encher o vazio do seu coração. Deus ele quer mudar a sua história. Mas para isso você precisa o quê? Dar ouvidos à voz dele. Dar ouvidos àquilo que ele tem o que ele tem falado para você. Creia no milagre de Deus para a sua vida. Creia no milagre de Deus para o seu coração. Creia. Porque Deus ele está nos dando a oportunidade a cada dia mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar o nosso jeito, a nossa casa, a nossa família. Deus todos os dias Ele tem nos avisado, Ele tem falado conosco, mas nós não estamos dando ouvido. Ah, como que eu não estou dando ouvido? Por que eu não dou ouvido? É porque eu continuo fazendo aquilo que não agrada a Deus. E quando eu continuo fazendo aquilo que não agrada a Deus, é porque eu não estou dando ouvido à voz do Senhor. Estava composta. E olha só o que a palavra de Deus continua dizendo. Versículo de número 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã.
Sabe, para quem não sabe, Abrão, ou depois Abraão, é o pai da fé. Por isso que a Bíblia fala que farei de ti uma grande nação, pois todos aqueles que vivem pela fé são considerados filhos de Abraão, que é o pai da fé. Por que Abraão é o pai da fé? Vamos lá, vamos entender por que Abraão virou o pai da fé. Vamos lá. Vamos entender por quê que ele é o pai da fé. Efésios, capítulo de número 11. E o versículo de número 8 diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé. É pela fé que você vai mudar a sua história. É pela fé que você vai mudar a sua casa. É pela fé que você vai mudar tudo à sua volta. É pela fé. Sabe, o Abraão, ele nos mostra uma coisa aqui nessa história, que primeiro eu preciso crer, para depois eu ver. Porque Abraão, quando Deus fala com ele, ele sai em direção a uma terra que ele não sabia onde era. Então ele não tinha visto o lugar, ele não conhecia o lugar. Ele simplesmente creu. Ele creu naquilo que Deus tinha falado para ele. Ele creu naquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. Então ele saiu sem saber para onde ia. Sem saber para onde ele iria. Será que se Deus hoje falasse para mim e para você: olha, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar, será que você teria coragem de sair? Será que você teria fé para sair? Porque Abraão saiu. Abraão, ele saiu para uma terra que ele não sabia onde ficava, não sabia como era a terra, não sabia se a terra era boa, se a terra era infértil, ele não sabia o que ele ia encontrar, mas ele saiu. Ele saiu. Deus, essa noite, Ele está falando para mim e para você: olha, tudo que você colocar nas minhas mãos, crendo, você receberá. Mas para que Deus possa fazer as coisas na minha vida, eu preciso o quê? Ter fé. Eu preciso crer. Eu preciso confiar que Ele vai fazer. Eu preciso ter fé. Talvez a mudança que você quer é dentro do seu lar, mas eu preciso ter fé para que Deus possa mudar a minha história. Sabe, a história de Abraão tem outro fato interessantíssimo. A Bíblia diz que Abraão não tinha filhos. E quando Deus fala para Abraão sair, vamos lembrar, a Bíblia diz que ele tinha 75 anos. Quando Deus promete mais uma coisa a Abraão, Deus promete um filho a Abraão. Sabe quantos anos ele tinha? 99. Quando Deus fala para Abraão que vai dar um filho a ele, ele tinha 99 anos. A mulher dele já tinha passado do tempo. Ela mesma dizia: como eu vou poder ter filho se eu já passei do tempo? As mulheres sabem melhor do que eu estou falando aqui. Ela já tinha passado o tempo dela de ser mãe. Ela já não tinha mais condições de ser mãe, porque ela não produzia mais óvulos. Pela idade, ela não produzia mais óvulos. E Deus faz uma promessa a Abraão. Essa história de Abraão é uma história que nos ensina muito, porque ela é uma história cheia de lições.
Ela é uma história cheia de lições para mim e para a sua vida. Talvez você não confia, você não consegue crer em Deus. Leia a história de Abraão. Leia a história de Abraão. Abraão era um homem que falava com Deus. Abraão era o pai da fé. O pai da fé. Abraão, ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele conversava com Deus. Certa feita, Deus falou assim, olha, Deus quis destruir uma cidade, e a intimidade de Abraão com Deus era tão grande que Deus falou assim, eu não posso esconder do meu servo o que eu vou fazer. E aí, Deus fala para Abraão qual era o plano que ele ia fazer, o que ele ia fazer com Sodoma e Gomorra, que ele ia destruir a cidade. Aí Abraão fala assim, mas Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade? Se tiver 50 justos lá, Abraão, eu não vou destruir a cidade. E se tiver 10 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Se tiver 10 justos lá, eu não vou destruir a cidade. Olha a intimidade. Deus contar para um homem aquilo que ele ia fazer, o plano que ele tinha. E esse homem tem a capacidade de falar com Deus, mas Senhor, o Senhor vai pegar o errado como certo e o certo como errado? Imagina isso na tua mente. E não é diferente para mim e para você, se nós criarmos intimidade com Deus, não é diferente. Mas sabe o que é o problema? A gente não quer criar intimidade com Deus. A gente não quer. E sabe por que a gente não quer? Porque a gente passa horas e horas nisso aqui. Mas a gente não tem coragem de orar 5 minutos para Deus. A gente passa horas e horas com esse aparelhinho na mão. Mas a gente não dobra os joelhos 5 minutos para falar com Deus. A gente acorda de manhã, não dobra o joelho para agradecer o dia que está começando, pedir a proteção a Deus para Ele nos proteger durante o dia. A gente não faz isso, não agradece pela oportunidade de estar podendo abrir os olhos pela manhã e ainda estar respirando, enquanto muitos deitaram e não acordaram, porque na cama ficaram. A gente vai almoçar e não agradece pelo alimento que a gente tem. Sabe o que a gente acha que é mais fácil? Reclamar. Ah, vou comer isso de novo. Ah, mas essa comida. Enquanto muitos por aí não tem nada para comer. Enquanto você está comendo um arroz, feijão com ovo, tem gente que nem isso tem para comer. E a gente não agradece, porque acha que ovo não é mistura. A gente acha que com mistura é só ter carne. Agradece a Deus enquanto você tem pelo menos um ovo para comer, enquanto muitos nem isso têm. Será que nós somos gratos a Deus pela nossa existência, pela nossa vida? Chega a noite, a gente nem agradece pelo dia que Deus nos guardou, nos abençoou, que não deixou faltar nada para nós. Então, em nome de Jesus Cristo, viva pela fé. Creia naquilo que Deus tem para a sua vida. Creia naquilo que Deus tem para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Meu Deus, olha só, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Viva pela fé, porque por elas os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. É pela fé. Pela fé que você vai viver. É pela fé que nós precisamos viver. É pela fé que os milagres eles vão acontecer na nossa vida. É pela fé. E olha só como é que Abraão tinha tanta fé em Deus, que certa feita
o rebanho dele, o rebanho do seu sobrinho Ló, estava tão grande que os pastores começaram a brigar. E eles tinham que se separar. Sabe o que Abraão falou para Ló? Olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe para onde você quer ir. Sabe o que Ló fez? Escolheu o melhor, o lugar mais verdinho que tinha. E foi para aquele lugar. Mas só que ele não sabia é que Abraão tinha promessa de Deus. Abraão era o homem que tinha a promessa de Deus. A gente pode estar no deserto, mas se a gente tiver Deus na nossa vida, a gente prospera no deserto. A gente cresce no deserto. A gente tem tudo para ser um vencedor no deserto, onde ninguém dá nada. Aonde ninguém acha que vai dar nada. É ali que Deus mostra que Ele é Deus na nossa vida. É nos piores momentos da nossa vida que Deus está conosco. E muitos de nós achamos que nos piores momentos estamos sozinhos. Mas é nos piores momentos que Deus está conosco. É nesses momentos que Deus está mais perto de nós. Ele só está esperando que a gente vá de encontro a Ele. Que a gente se levante a Ele. Que a gente fale com Ele. Então, em nome de Jesus Cristo, use a tua fé. Use a tua fé. Use aquilo que Deus te fez. Olha para você, você tem tudo na sua vida. Você pode achar que você é pobre, que você não tem nada, mas claro que você tem. Você tem saúde. Você é perfeito, não te falta nenhum membro no seu corpo. Quantas pessoas por aí não tem perna, não tem braço, não tem olhos, e gostaria de ter tudo que você tem. Então para de falar que você não é ninguém, para de falar isso, aquilo, outro, para de se rebaixar, para de dizer isso, que você não é ninguém, porque você é alguém. Você é alguém. Você é alguém sim. Só falta talvez você ter um encontro com esse Deus, para que Ele possa selar a tua vida e mostrar para você que você é alguém. Você é alguém. Você é alguém. Mesmo que as pessoas digam que você não é ninguém. Mesmo que as pessoas deixem você de lado, te julguem, falem mal de você. Mas o que importa é o que Deus pensa de você. É o que Deus fala de você. É isso que importa. E a Bíblia então diz que Abraão chega num certo tempo que Deus muda o nome de Abraão para Abraão. E olha só. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Quer ser abençoado? Anda na presença de Deus. Anda na presença de Deus. Esse é o segredo aqui, ó. O próprio Deus fala para Abraão: olha, Abraão, o Senhor disse a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Olha só, ele falando para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandiosamente, com que nações e reinos saiam de ti. Olha o que Deus fala para Abraão, um homem que tinha uma esposa que não podia ter filhos, e Deus fala para ele: olha, e te farei frutificar grandissimamente.
fazendo com que nações e reinos saiam de ti. É forte isso, hein? E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e sereis o seu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Anda na minha presença. É isso que Deus quer de nós. Anda na minha presença. Anda na minha presença. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas anda na minha presença. É isso que Deus quer de mim e de você. Anda na minha presença. E a Bíblia diz que Deus então fez uma promessa de dar um filho a Abraão. E aos 100 anos, Abraão é pai de Isaac. Aos 100 anos, depois de 25 anos andando na presença de Deus, depois de muitas promessas, de muito confiar. E olha só o interessante, né? Como eu falei anteriormente, mas eu quero lembrar você. A Bíblia fala que Sara já não estava mais na época de ter filhos. Ela já não tinha, ela já era uma mulher estéril. E ela já não estava mais na época. A natureza já tinha acabado com todas as possibilidades. Com todas as possibilidades. Mas aí Deus promete. Deus fala para ele que ia dar um filho. E aí Deus fala, daqui um ano, Deus fala para Abraão, daqui um ano eu voltarei e você estará com seu filho. E quando acontece o novo encontro, depois de um ano, Abraão estava com Isaac. Então, se você quer que uma mudança na sua vida, se você deseja uma nova vida, andar em novidade de vida, entregue a sua vida para Jesus. Dinheiro não vai preencher o vazio do seu coração. Amigo não vai preencher o vazio do seu coração. Remédio não vai preencher o vazio do seu coração. Drogas não vai preencher o vazio do seu coração. Mulheres não vão preencher o vazio do seu coração. Homens não vão preencher o vazio do seu coração. Bebidas não vão preencher o vazio do seu coração. O único que pode preencher o vazio do seu coração é o Espírito Santo. É Jesus Cristo. É a presença do Todo-Poderoso na sua vida. Essa é que pode encher o seu coração. Amém? Então creia que Deus tem milagres para fazer na sua vida. Mas Ele espera que você também faça a sua parte. Porque Deus, Ele já fez a parte dele. Ele deu Jesus Cristo para morrer na cruz. Por mim e por você. Agora quem tem que chegar até Jesus Cristo, até a Deus, sou eu e você. Quem tem que reconhecer que não é nada, sou eu e você. Quem tem que reconhecer que precisa dele, sou eu e você. Então creia no milagre em nome de Jesus. Não é assim, não. Fique com essa palavra essa noite em nome de Jesus Cristo. E que Deus possa continuar falando grandemente no seu coração em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.